Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Você acredita que a Terra possa estar sendo vigiada por seres que não sejam humanos? Será que o que temos presenciado nos céus durante milhares de anos e que nunca chegamos a um consenso é algo realmente de outro mundo? Especialmente nos últimos tempos, em que a tecnologia se tornou mais acessível, registrar movimentações estranhas no céu passou a ser mais comum do que há 20 anos atrás. Há vários casos filmados e fotografados de objetos voadores que, por mais claros e nítidos que pareçam, não são definitivamente explicados. Por quê? Qual a dificuldade que temos de discernir algo terráqueo de algo terrestre? Os casos a seguir vêm de fontes e épocas diferentes, mas têm algumas coisas em comum, como, por exemplo, a falta de explicação, a falta de conhecimento adequado para explicá-los ou falta de boa vontade. Quem sabe eles estão mais próximos de nós do que pensamos. Brown Mountain está localizada na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e faz parte das Montanhas Apalaches. Foi a partir de 1910 que luzes passaram a ser vistas no topo da montanha. Naquela época, a explicação mais plausível foi que vários estados estavam implantando seus primeiros postes de energia elétrica. Contudo, as luzes que se movimentavam não poderiam ser de tais postes. Em 1912, começaram a surgir mais relatos sobre as luzes, e naquela época, deduziu-se que a história das luzes havia sido extraída de um romance de Júlio Verne, Mestre do Mundo, lançado tardiamente nos Estados Unidos, que conta a história de um cientista louco que constrói uma aeronave dentro do seu covil secreto em Table Rock, outra montanha perto de Morganton, Carolina do Norte. O que acontecia no interior da montanha fazia com que luzes estranhas aparecessem no seu cume. É possível que os moradores da época tenham lido o livro de Verne e tivessem sido influenciados pela história? Provavelmente sim. Mas as luzes não pararam por causa disso. Elas continuaram a aparecer e, para surpresa de todos, aparecem até hoje. Então, em setembro de 1913, o jornal Charlotte Day Observer publicou o que seria o primeiro relato sobre as estranhas luzes de Brown Mountain. Os moradores, tal qual aconteceu no livro de Verne, solicitaram ao governo que mandasse alguém para investigar aquele fenômeno. D.B. Sterrett, funcionário do Departamento de Pesquisas Geológicas, foi para a região e, sem muita conversa, já deu logo seu veredito. As luzes viriam dos faróis das locomotivas da Southern Railway em direção ao oeste e seriam visíveis do Lovens Hotel. Assim, os horários dos trens que ele consultou não lhe deixaram dúvidas de que eram essas as causas das luzes que estavam sendo relatadas. Bom, isso não durou muito tempo, é claro, já que em julho de 1916, uma enchente fez com que a atividade ferroviária ao redor de Brown Mountain cessasse por várias semanas, o que deu oportunidade a alguns de duvidar das conclusões de Sterrett. Sim, porque as luzes não pararam de surgir. Elas não aparecem diariamente ou com hora marcada, tanto que já puderam ser vistas em horários mais claros do dia. Hoje em dia, apesar de tanta tecnologia à nossa disposição, das facilidades em que há para se alcançar os pontos de onde provavelmente aquelas luzes surgem, nada ainda foi realmente concluído. Não se pode dizer que aquelas luzes são alienígenas, como também não se pode afirmar o contrário. Não é à toa que a Brown Mountain, com as suas luzes e histórias cabulosas, é, até hoje, um dos maiores mistérios dos Estados Unidos. Vídeos feitos por cidadãos comuns têm viralizado nas redes sociais. Alguns com explicações lógicas, outros nem tanto. Como este flagrante, filmado na cidade de Curitiba, no Paraná, em 21 de julho de 2024. Certamente, um dos vídeos mais bem postados até hoje, uma vez que a maioria deles não mostra nem o mesmo formato do objeto. Ao que parece, a pessoa que filmou esse FUNny, ou fenômeno aéreo não identificado, estava na rua e, ao verificar alguma coisa diferente contra o azul do céu, pôs a câmera em ação. Mas, olhando o vídeo, você poderia afirmar do que se trata? Dê mais uma olhada.
Esse é um dos formatos mais convencionais, digamos assim, do que costumamos chamar de disco voador. Há um formato mais achatado e há este também que lembra mais um peão. Mas claro, não são os únicos que a nossa ufologia conhece. Há também aqueles que têm o formato de orbes, de charutos e alguns mais raros de formato triangular. Todos esses têm sido registrados por câmeras em todo o mundo. Outro avistamento, talvez até mais interessante, que também ocorreu em Curitiba em 2020, é confirmado por meio do vídeo de 2 criadores de conteúdo, Marlon Ramos e Hudson Mello. Depois de um dia de gravações, antes de entrar no carro, eles avistaram luzes se movendo no céu noturno, mas não de forma organizada, como os satélites da Starlink, por exemplo, e muito menos tratavam-se de estrelas. Aliás, no vídeo que você verá a seguir é notável a estabilidade das estrelas e a movimentação aleatória dessas luzes. Veja. Olha lá, um do lado do outro. Eu vi, tô vendo. A dupla disse ter voltado na outra noite no mesmo local, a fim de verificar o que realmente eram aquelas luzes e se elas se manifestariam novamente. Para a surpresa dos 2 amigos, elas não só estavam novamente visíveis, como também puderam filmá-las mais uma vez. Segundo alguns ufólogos do assunto, como o brasileiro Ademar Gevaerd, falecido em 2022, que além do editor da revista UFO era também membro da MUFON, ou Mutual UFO Network, disse na época que muita gente confundia os satélites Starlink com possíveis discos voadores, ou OVNIs, se preferir. Gevaerd analisou mais de 700 casos ufológicos em sua carreira. O fato é que, como observamos no vídeo da dupla paranaense, de forma bastante diferente do satélite de Elon Musk, essas luzes não cruzaram o céu de forma estável e linear, como no caso dos Starlinks. No vídeo, vimos inclusive que algumas das luzes vão em direção às outras, o que não ocorre com os satélites de Elon Musk. E então, será que os amigos realmente conseguiram uma imagem de naves ou outros objetos não humanos? Qual é a explicação para isso? Já era noite naquele 18 de maio de 1986, quando foram registrados diversos objetos voadores não identificados no espaço aéreo brasileiro. Os registros ocorreram nos estados de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Paraná, e devido à impossibilidade de identificar tais objetos, o episódio se tornou um marco na ufologia do país. Naquela noite, algo extraordinário aconteceu e se estendeu até a madrugada do dia 19. Aproximadamente 20 objetos voadores não identificados, que conhecemos por OVNIs, foram captados pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA-1, em Brasília. Os primeiros sinais de algo estranho surgiram por volta das 18h30. Sérgio Mota da Silva, que trabalhava na torre de controle do aeroporto de São José dos Campos, em São Paulo, foi um dos primeiros a perceber algo incomum. Há, inclusive, um áudio do exato momento em que ele avistou o objeto, enquanto conversava pelo rádio com Brasília. Tem um passando baixo, cara. Tá bonito. Maniala, meu irmão. Tô arrepiado, meu irmão. Continua se movimentando. Mais ainda, meu irmão. Você fica no radar, você tem que estar numa torre que nós estamos vendo aqui agora. Tá bonito, cara. Rapaz, que festa que essa criança ficou. Logo depois, o comando de Brasília perguntou se Sérgio estava sozinho e ele respondeu que na torre sim, estava, mas que outra pessoa também havia avistado a mesma coisa e que ele não estava doido. Chegou a frisar essa frase. A situação ficou ainda mais tensa quando mais OVNIs surgiram, movendo-se de forma dinâmica e imprevisível. Pilotos de aviões comerciais também passaram a relatar avistamentos de pontos brilhantes que, além de não serem fixos como estrelas, seguiram as aeronaves durante algum tempo antes de desaparecerem no céu. Diante disso, o Major Ney Antunes Cerqueira, chefe do Centro de Operações de Defesa Aérea, CODA, decidiu agir.
Ele ordenou 2 operações de interceptação, enviando caças F-5E Tiger II e Dassault Mirage 3 para investigar. A primeira missão decolou da base aérea de Santa Cruz, do Rio de Janeiro, e a segunda da base aérea de Anápolis, em Goiás. No total, 5 caças foram mobilizados, 2 F-5E de Santa Cruz e 3 Mirage F-103 de Anápolis. Naquela noite, pelo menos 3 aeronaves tiveram encontros inusitados. A primeira foi um bandeirante da TAM que seguia de Londrina, no Paraná, para São Paulo, capital. O piloto, ao perceber algo estranho, comunicou ao Centro de Controle de Área de Brasília que um objeto estava se aproximando em uma rota que parecia de colisão. Logo depois, um avião da Transbrasil, voando de Guarulhos para Brasília, também avistou um objeto voador não identificado sobre a região de Araxá, em Minas Gerais. O terceiro encontro envolveu um bimotor Xingu de prefixo PT-MBZ que estava voltando de Brasília para São José dos Campos. A bordo, além do copiloto Alcir Pereira da Silva, estava o coronel Osiris Silva, que retornava de uma reunião com o presidente José Sarney. Às 21h04, Sérgio, o controlador de voo, entrou em contato com o piloto do Xingu. Curioso, perguntou se ele havia visto algo estranho no ar, já que o radar mostrava 3 UFOs sobre São José dos Campos. Reporte gerando perna base baixada e travado sobre os condições do Brasil. De acordo com os relatos, o piloto Alcir Pereira ainda teria informado que iria fazer uma manobra de aproximação do objeto, seguindo sugestão do coronel Osiris Silva. O piloto ainda teria dito ao coronel que todos os que tentaram se aproximar desse tipo de objeto acabaram desaparecendo. De qualquer forma, ao começar a manobrar o Xingu, o objeto simplesmente sumiu da vista de todos. Mesmo que tantas testemunhas tenham relatado os avistamentos e os tornado verídicos, o caso nunca foi realmente concluído. E até o momento, o que se tem é somente a descrição de orbes luminosos no céu noturno, ora em movimento, ora estáticos. O que poderiam ser aquelas luzes, afinal? Pelo mundo todo, as pessoas mais atentas ao que acontece sobre as suas cabeças têm capturado imagens intrigantes, mas que continuam sem explicação, fazendo gerar perguntas e teorias dos mais variados tipos. A imagem seguinte, por exemplo, vem de Palmdale, Califórnia, e foi registrada por uma família que ficou perplexa com o que estava assistindo. Veja. O que eram aqueles objetos? Balões? Possivelmente. Drones? Meio improvável, devido ao movimento. Bom, o fato é que, ainda mais por meio de um vídeo, convenhamos, com baixa resolução na imagem, não é possível determinar fielmente do que se tratavam aqueles objetos. Mas, pela reação da família, há de se deduzir que não era algo comum de se ver. Em outro ponto de Palmdale, um jovem conseguiu um registro bastante intrigante, em que luzes de diferentes cores são vistas pairando sobre a cidade. A uma certa distância da câmera, assista e tire as suas conclusões. Oh, what is that, Mom? What? Ma, you see this? No. Holy shit! What What is- the hell is that? What is happening? You guys see this? Oh my God, what the f is happening? What is that? What is that? De um outro local, ainda mais próximo do que parece ser o mesmo objeto luminoso, uma jovem filmava o que pensava se tratar de drones, mas estranhou muito quando as luzes se moveram, como podemos conferir neste vídeo. Bro, what the fuck? What? Why isn't my phone focusing? What is happening right now? Where is it going? It's landing. That.
Vimos que no segundo vídeo, a pessoa já parece estar bem mais próxima de um grupo de luzes brancas e azuis, algumas lado a lado e acima de outro grupo. Infelizmente, como acontece em diversos vídeos e situações, esta é mais uma que não teve explicação, uma vez que aproximar das luzes a princípio não parece ser a melhor alternativa para a grande maioria das testemunhas visuais. Você arriscaria chegar mais perto? Durante um voo sobre o estado de Nova York, o passageiro de um avião comercial fez esse registro. Atenção, não pisque, senão perderá o objeto que passa bem rápido na janela. Conseguiu observar o objeto? Veja novamente em câmera lenta. O que você acha que pode ser isso? Uma nave alienígena real? Ou um projeto secreto do governo americano? Os céticos da vida terrestre apostam nessa segunda opção. E você, o que acha? Então, para complicar um pouco mais, o próximo vídeo, considerado um dos melhores já registrados, tanto em termos de resolução como pelo fato de não ter uma montagem, foi gravado por Jorge Arteaga, piloto de um bimotor Cessna T-303 Crusader que sobrevoava a região de Antioquia, na Colômbia. Ele fez o vídeo a partir do cockpit do próprio avião e as cenas são realmente impressionantes. Veja. O visual do piloto é um céu claro, com algumas nuvens e, lá embaixo, é possível ver um rio, provavelmente o Rio Madalena, dada a informação da região. De repente, a surpresa, um ponto crescente vem em direção ao avião e passa. Na imagem fixa deste mesmo objeto, é possível observar vários detalhes interessantes do objeto. O orbe apresenta uma saliência em sua linha equatorial, digamos assim, e pelo reflexo causado pela luz do sol, parece ser de um material metálico. Segundo Arteaga disse em uma entrevista, quando ele e o seu amigo, copiloto Daniel, estavam chegando em Santa Fé de Antioquia, eles avistaram algo luminoso. O relato de Arteaga foi: quando passamos ao lado do objeto, ele se moveu repentinamente e veio em nossa direção. Foi um susto enorme e eu tive que desviar para evitar uma colisão. Nesse momento eu disse para o Daniel: caramba, você viu isso? Ele respondeu: sim, são ossos do ofício. Eu disse: não, isso não é normal. Então eu dei uma volta e comecei a filmar o objeto com o meu celular. Ao tentar perseguir o objeto para conseguir mais imagens, ele viu que seria impossível, já que o orbe tomou uma velocidade estonteante e sumiu de vista, tão misteriosamente quanto tinha aparecido. E então, se isso não for um caso autêntico de um objeto voador completamente desconhecido, eu não sei mais do que se trata. Ufólogos e outros especialistas disseram que sim, trata-se de um vídeo autêntico, mas não podem dizer qual é a origem do objeto. Não é à toa que leva o nome OVNI, objeto voador não identificado. O que você acha? Você saberia dizer a diferença entre OVNI e funny? Um OVNI, como vimos no vídeo passado, é um objeto voador não identificado, ou seja, algo que você vê, que tem forma de um objeto qualquer, mas não sabe afirmar realmente o que é. Foi um objeto sem identificação que o piloto Jorge Arteaga avistou. Já no caso de estudantes em Minas Gerais, não podemos definir o que é, a não ser que havia realmente luzes piscando no céu. Então trata-se de um funny, um fenômeno aéreo ou anômalo não identificado. Veja o vídeo e tire as suas conclusões. Vamos achar a linha dela, viado? Não, você é doido. De algum lugar. Não, eu vou pegar e levar pra casa. Não tem linha não, menino. Lógico que tem. É via Bluetooth. Bom, quanto a esse vídeo em particular, houve sim uma explicação. E ela pôde inclusive ser confirmada. Era um funny. Até que um outro vídeo foi postado mostrando este momento luminoso, na verdade. Era uma grande pipa ornada com pequenas lâmpadas coloridas.
Sim, às vezes os nossos olhos podem nos enganar, sim, é claro. Há momentos como esse, mas e aqueles outros avistamentos, onde não foi provada nenhuma coisa nem outra? Nós terminamos esse vídeo deixando essa reflexão para você, agradecendo a sua companhia sempre tão especial. Até o próximo vídeo.